Seja bem-vindo à segunda parte do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Esse texto ele está disponível no site da Canção Nova, sob o título Conheça o Significado do Apocalipse. Esse texto é assinado pelo professor Felipe Aquino. E hoje então nós vamos ver os gêneros literários que compõem o livro do Apocalipse. Primeiro nós temos uma parte pastoral, logo no início, do capítulo 1 até o 3. O texto ajuda o leitor, a igreja destinatária do texto, ou as igrejas destinatárias, a fazerem uma revisão de vida das 7 comunidades, ou seja, das 7 igrejas da Ásia Menor, as quais São João escreve em estilo pastoral. Então, o Apocalipse não é só essa linguagem apocalíptica, mas também tem essa exortação, esse olhar pastoral dirigido à igreja. Tem a parte também escatológica. A partir do capítulo 4, por exemplo, nós temos uma parte escatológica. Nós já dissemos, escatologia tem a ver com as últimas coisas, com os tempos que virão, ou seja, as coisas que acontecerão por último. E, portanto, tem toda uma seção de parte escatológica, as coisas que devem acontecer depois. A parte apocalíptica propriamente dita, nós temos a partir do capítulo 4, e ali se mostra a corte celeste com a sua liturgia. Então é próprio do estilo apocalíptico descrever esse cenário, um cenário que mostra uma corte celeste, o cordeiro de pé, como que imolado, recebe em suas mãos o livro da história da humanidade. Então isso é um traço do gênero apocalíptico. A mensagem principal é esta: tudo que acontece no mundo está sob o domínio do Senhor, que é o Rei dos séculos. Então não é para pôr medo essas cenas, mas sim para que aquele que ouve o texto chegue a essa convicção. O texto do livro do Apocalipse é composto de um começo, meio e fim. O começo do Apocalipse, a parte apocalíptica, se abre com uma grandiosa cena de paz e segurança. Qualquer quadro de desgraça está subordinado a isso. Então, aquilo que nós vimos logo no início do livro do Apocalipse, predominantemente essa parte apocalíptica, e tem essa cena de grande paz e segurança. O meio do texto do livro do Apocalipse, o núcleo central do sentido do Apocalipse, apresenta sob forma de símbolos a luta entre Cristo e Satanás. Luta que é o eixo de toda a história e que já tem Cristo como vencedor, apesar dos sofrimentos dos cristãos. Então o centro ali, a parte central do livro, traz esse embate. Os 7 selos, também fala dos 7 selos, e revelam essa luta. A seguir, de 17:1 a 22:17, após 3 setinários, ocorre a queda dos agentes do mal. E depois nós vemos também a queda da Babilônia. Babilônia aqui é mais um símbolo e se refere a Roma, ao Império Romano pagão, o Império Romano que tinha os seus deuses. Depois, mais para frente, capítulo 19, a queda das 2 bestas que regem a Babilônia. Então, a Babilônia tem a ver com a besta e significa o poder do imperador, da religião pagã que havia ali no Império Romano, que era a religião oficial, o poder imperial pagão e a religião oficial do Império Romano. Então, quando fala da besta, está se referindo a essas situações. Capítulo 20, versículo do 1 ao 15, a queda do dragão, instigador do mal. Aqui podemos interpretar esse dragão, instigador do mal, como mal personificado, a personificação do mal, ou seja, Satanás. O final do texto do Apocalipse, a seção final mostra a Jerusalém Celeste, esposa do Cordeiro,
que é o oposto da Babilônia pervertida. Então, se por um lado tem a Babilônia pervertida, do outro lado nós temos a Jerusalém Celeste, que é a esposa do Cordeiro. Os versículos do capítulo 22, os versículos 16 a 21, constituem o epílogo, a parte final, né, do livro de Apocalipse. Também nós temos a cena da mulher e o dragão. O Apocalipse de São João apresenta os grandes protagonistas da história da igreja, a mulher e o dragão, no capítulo 12. A mulher, mãe, que é aquela que está para dar à luz, exerce sua maternidade por toda a história da salvação. Então, a imagem aqui dessa mulher que dá à luz por toda a história da salvação, né? Se consumirá na Jerusalém Celeste, a esposa do Cordeiro. As duas bestas manipuladas pelo dragão, sendo que a primeira sobe o mar e representa o poder imperial do perseguidor, ou seja, do Império Romano, a segunda besta sobe da terra, da Ásia Menor, onde está o culto religioso do imperador. Então, identifique-se aqui as bestas como símbolo do mal, né? Que lutam contra a mulher, que pode ser identificada, por exemplo, como a igreja. Nós cristãos também muitas vezes associamos a mulher com a figura da Virgem Maria, que também é uma interpretação possível que nós costumamos fazer. Miguel e o dragão, outro elemento ali do texto do Apocalipse, né? A batalha entre Miguel e o dragão não corresponde à queda original dos anjos, né? Nós às vezes lemos isso apenas como se fosse o Lúcifer caiu do céu, como os anjos, os demônios caíram, se tornaram anjos caídos, né? Mas a batalha entre Miguel e o dragão não corresponde a esta queda original dos anjos, mas significa a derrota de Satanás. Então não é quando começou a história de anjo caído, e sim quando termina a história desse anjo caído, né? A derrota de Satanás, vencido quando Cristo venceu a morte por sua ressurreição e ascensão. Então a vitória de Jesus sobre o mal e o Satanás se dá através de sua paixão, morte e ressurreição. Deus lhe permite tentar os homens nesses séculos de história da igreja, a fim de provar e consolidar a fidelidade deles. Então, enquanto a gente vive no mundo, está sendo gerado pela mulher, que é a igreja, nós continuamos essa luta, né? E somos chamados a lutar com fidelidade. Então, nós finalizamos aqui a segunda parte. Existem outros sites nos quais você pode aprofundar o significado desses símbolos. Aqui nós só estamos passando muito ligeiramente, muito brevemente nessas cenas. Eu vou deixar aqui uma indicação de vídeos de YouTube, onde o teólogo, que é o apresentador do vídeo, ele lê e explica capítulo por capítulo, né? E para quem gosta de aprofundar, pode então aproveitar esse material. Então vamos encerrar essa segunda parte dizendo juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.